Vamos mergulhar em uma das visões mais espetaculares de toda a Bíblia, a Sala do Trono Celestial no livro do Apocalipse. É uma cena que, literalmente, vira de cabeça para baixo a nossa noção de poder e de realidade. E a gente vai entender direitinho por quê. Olha, no mundo antigo, o poder tinha um endereço bem claro. O trono de César, lá em Roma. Era de lá que saíam as ordens que mudavam o mundo. Mas o Apocalipse chega e apresenta uma ideia totalmente oposta. Uma contranarrativa radical. A visão nos diz que o verdadeiro centro de comando do universo não está em Roma, não. Ele está em um trono celestial que governa sobre tudo e todos. A cena toda começa com o profeta João. Ele está exilado, oprimido pelo Império Romano, quando recebe um convite assim extraordinário. Uma porta se abre no céu e uma voz o chama para ver o que está por trás da nossa realidade. Ele está prestes a descobrir quem é que realmente está no controle. Não num futuro distante, mas aqui e agora. E a cena que ele vê é de tirar o fôlego, cheia de imagens que gritam poder, santidade, majestade. E aqui, nenhum detalhe é por acaso. Os relâmpagos e trovões lembram a presença de Deus lá no Monte Sinai. Aquele arco-íris é um eco da aliança de Deus com toda a criação depois do dilúvio. A visão está toda conectada com a longa história de Deus com a humanidade. E quem são aquelas figuras de coroa sentadas ao redor do trono? São os 24 anciãos. É um número simbólico, claro. Ele junta as 12 tribos de Israel da Antiga Aliança com os 12 apóstolos do Cordeiro da Nova Aliança. Juntos, eles representam o povo de Deus em sua totalidade, de toda a história, unidos ali na presença do Criador. E logo em seguida aparecem 4 seres viventes, uma imagem que vem direto lá do livro de Ezequiel. Cada um representa o que há de mais nobre e poderoso no seu domínio. O leão, rei dos animais selvagens, o boi, o mais forte dos domésticos, a águia, rainha dos céus e, claro, o ser humano. A ideia aqui é que toda a criação está presente, participando dessa adoração cósmica. Então, a gente começa a ver como tudo se encaixa. O mar de vidro lembra a bacia de purificação do tabernáculo. Os anciãos são o povo de Deus. As criaturas, toda a criação. Nada aqui é novo ou aleatório, sabe? Tudo está profundamente enraizado nas escrituras hebraicas, o que tornava essa visão super poderosa e familiar para os seus primeiros leitores. Mas bem no meio de toda essa adoração surge uma crise cósmica. Na mão daquele que está sentado no trono existe um rolo, selado 7 vezes. E esse não é um documento qualquer, não. Ele contém o roteiro da história humana, o plano de Deus para levar o mundo ao seu destino final. E qual é o problema? Ele está trancado. Então, um anjo muito poderoso grita uma pergunta que ecoa por todo o universo. Quem é digno? Quem tem autoridade, o direito de desenrolar a história, de executar o plano de Deus? A tensão no ar é quase palpável. E a resposta é um silêncio ensurdecedor. Ninguém, nem anjos, nem heróis, nem sábios, absolutamente ninguém é achado digno. A história parece travada num beco sem saída, num ciclo de tragédia sem fim. E João, vendo isso, desaba a chorar, porque aparentemente não há mais esperança. Mas é aí nesse ponto de desespero total que um dos anciãos se aproxima e traz uma palavra de esperança. A crise tem sim uma solução, só que ela é completamente inesperada. É um verdadeiro paradoxo. A esperança chega com títulos de poder, de realeza, de vitória messiânica. O leão, o rei conquistador da linhagem de Davi, ele venceu. Ele pode abrir o rolo. A expectativa é enorme, todo mundo se prepara para ver um rei poderoso, imponente, majestoso. E é aqui que vem a maior reviravolta de toda a visão. João se vira para ver o leão vitorioso, mas o que ele encontra é um cordeiro. E mais, um cordeiro que parece ter sido sacrificado. Nessa sala do trono, o poder e a vitória são totalmente redefinidos. Eles não vêm pela força bruta, pela conquista, mas pelo amor sacrificial. O leão é o cordeiro. E este não é um cordeiro comum, de jeito nenhum. Seus 7 chifres são símbolo de poder perfeito, completo. Seus 7 olhos, de conhecimento perfeito, de onisciência. E o fato de ele estar de pé, mesmo com as marcas do sacrifício, é um grito. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. No exato momento em que este cordeiro vitorioso pega o rolo da história, o universo inteiro explode em canção. A atitude dele desencadeia uma reação em cadeia de louvor que se espalha por todo o cosmos, como uma onda. A adoração começa ali, bem no centro, com os anciões e as criaturas viventes. Logo depois, ela se expande para um coro de milhões e milhões de anjos.
E por fim, o círculo se alarga tanto que inclui toda e qualquer criatura do universo cantando em uníssono. É uma cena de adoração total, universal. E qual é a letra desse novo hino universal? É uma celebração do ato redentor do Cordeiro. O sacrifício dele não foi uma derrota, mas foi o preço pago para criar uma nova humanidade. Um povo para Deus, resgatado de todas as nações, tribos e línguas da terra. Então vamos lá. Qual é o poder real dessa visão? Para aquela comunidade do primeiro século que se sentia pequena, perseguida pelo gigante Império Romano, isso era muito mais do que uma cena bizarra. Era uma declaração política e teológica que virava o mundo deles de ponta cabeça. A mensagem era radical. Declarava que o trono de César é passageiro, mas o de Deus é eterno. Que a verdadeira vitória não se parece com exércitos marchando, mas com um cordeiro sacrificado. E que as orações de quem sofre sobem como um incenso precioso direto para o centro de controle do universo. Isso dava para eles uma dignidade e uma esperança que ninguém podia tirar. Essa visão do leão, que é um cordeiro, subverteu completamente a noção de poder do mundo romano. E isso nos desafia a perguntar: que narrativas sobre poder moldam o nosso mundo hoje? O que a nossa cultura define como vitória ou força? A imagem paradoxal do cordeiro vitorioso nos convida a enxergar o mundo e o poder de uma maneira totalmente diferente. Obrigado por acompanhar esta análise.